Boa noite, meus amigos e irmãos em Cristo. Aqui quem fala é o irmão Luiz Leal. Irmão Luiz Leal, pela graça de Deus, ainda estou podendo ler as Escrituras convosco, com os meus irmãos, aqueles que têm prazer de ouvir. Muito bem. Que Deus abençoe, nos proteja, nos encaminhe uma palavra para cada um de nós, no entendimento de Deus, na sabedoria de Deus. E Deus está nos abençoando, nos protegendo cada dia. Eu quero ler, dando início nesta pequena palestra da palavra a todos os que me ouvem, um versículo para começar, mas esse versículo que eu vou ler outros versículos da Bíblia. Na João Ferreira de Almeida é a Bíblia que mais nós entendemos, ela é muito boa para a gente entender, mesmo que ela tenha falha, segundo a gente está sabendo agora, lendo a nova Bíblia original, que nós estamos lendo pelo professor Acre. Bíblia original. Então, nessa Bíblia original tem diferença das explicações, mas não é uma Bíblia inventada, é uma Bíblia feita a estas Bíblias, esta Bíblia e todas as outras Bíblias, sabendo que esta Bíblia, João Ferreira de Almeida, tem palavras. Por exemplo, eu vi um pastor pregar um dia, meus irmãos em Cristo, eu vi um pastor falar sobre uma parte da Bíblia, da nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, que está escrito lá em São Marcos 16, verso 15 em diante, que está escrito que ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Está escrito lá. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algumas coisas mortíferas, não será feito dano nenhum a essas pessoas. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Pode ler lá que está escrito. E eu vi esse pregador, esse pastor falar que essa aqui foi aumentada. Ela não é original isso aí. Ela aumentaram essa parte aí. Não é dessa parte, não é assim que está escrito na original. E eu até parei de ouvir aquele pastor. Mas eu creio que é realidade isso aí. Porque nesta aqui também a explicação fala na Bíblia original que esta escritura foi aumentada. Então, ela está adulterada. E outras coisas que fala sobre igreja, mais que fala sobre igreja. Mas
Paulo ensinava sobre escolas. Pode ver que o apóstolo São Paulo pregava mais nas casas, nas ruas, reunia mais nas casas, né? Então, o Evangelho de São Paulo, Deus trouxe ele para os gentios. Quando Deus mostrou para ele lá no caminho de Damasco, a sua palavra, a sua revelação, que ele estava perseguindo os irmãos, os apóstolos, pensando que estava adorando a Deus e não estava. Mas Deus se compadeceu de Paulo e mostrou para ele, derrubou ele. Deus mostrou, a ponto que quando Deus falou para Ananias, aquele irmão piedoso, justo, para ir encontrar com Paulo e orar por ele, Ananias recusou, disse: eu não posso, Senhor. Esse homem perseguiu a igreja de Deus, está perseguindo o povo. Na morte de Estevão, ali ele perseguiu, prendia o povo, certo? Mas Deus falou para Ananias ali, isso está em Atos dos Apóstolos 9, tem um versículo que fala isso. Deus falou com Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu evangelho aos gentios e a todos os povos, também até judeus, certo? Então Paulo foi um escolhido, é Cristo em Paulo, porque ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Então, para que medo? Eu tenho lido que Paulo, ele diz que poderia ser um assalariado, mas não quis seguir isto, para que não desse escândalos. Então ele disse, para quem não trabalha, para aquelas pessoas que não trabalhavam, que também não comesse. Quem não trabalha, que não come. Então nós temos que lutar também pelo nosso pão, certo? Quero ler aqui aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, para começar. Deus abençoe vocês. Não tenham medo não de ouvir, porque a coisa é assim mesmo, Deus está trabalhando. Quando nós temos alguém que explique a verdade para nós. Parece um professor que explica essas coisas, agora eu vou dizer que não. Então, eu quero ler aqui sobre Noé. Verso 7 do capítulo 11 de Hebreus, na nossa Bíblia, a Bíblia da nossa João Ferreira de Almeida. A outra também tem as mesmas explicações sobre isso. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui é a galeria da fé, os homens de fé. Mas Noé foi divinamente avisado, meus irmãos, das coisas que ainda não se via, temeu para a salvação de quem? Da sua família. Aleluia! Da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundão. O mundo foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé foi um pregador da justiça, porque ele foi avisado por Deus. No tempo que o mundo estava
em corrupção, sem temor. Pode ler lá o que aconteceu quando Deus falou com Noé. Casavam-se, vivia aquela vida suja, não tinham temor, o povo, e diz as histórias, eu não sei, eu nunca li, mas vejo falar, que no tempo de Noé, a evolução do mundo era mais do que nós estamos hoje. E eu pergunto a vocês, a nós, Noé, aleluia, Noé não era um igrejeiro, hein, irmão? Porque tinha igreja tudo quanto é canto, tá vendo no mundo, porque tinha povo religioso desde... Ora, se não quiser aceitar o recado de Deus que Noé falou, que Deus mandou fazer a arca, preparar a arca, ele falou. Ele não escondeu, não. Noé não escondeu aquilo. Pela fé ele pregou aquilo. É loucura mesmo, claro que é loucura. Para os homens isso é loucura. Então continua loucura mesmo a pregação da fé hoje. São Paulo disse isso, a mesma coisa. É uma loucura isso aí. Mas eu quero chegar ao assunto. Noé, ele não era um religioso, não andava nas igrejas. Não era um igrejeiro. Ele não estava. Ele era uma pessoa que não estava congregando totalmente com aquelas religiões falsas, porque ele era justo. A Bíblia diz que Noé era justo diante de Deus. Noé tinha temor de Deus. E quando Deus resolveu de acabar com tudo, com água, ele foi avisado. Deu ordem para fazer a arca. E ele fez. Quem que creu? Ele era igrejeiro ou desigrejeiro? Aleluia! Foi para salvar a casa dele. Porque Deus disse a tua casa, teus filhos, as mulheres de teus filhos, tua esposa, você vai ser salvo sim. Aplica esta mensagem ao mundo. Certo? E o que aconteceu? Por gentileza, o que aconteceu? Noé foi salvo. Salvo. Ele e sua família. Ele e sua família. Agora eu digo, Deus sempre tem os seus caminhos mais altos do que os nossos. 1 Timóteo 6, versículo 7 em diante está escrito assim: porque nada trouxemos para este mundo manifesto que nada podemos levar dele. Paulo, apóstolo, falando. Timóteo está falando, mas era Paulo, enviado de Paulo. Tendo, porém, sustento e com o que nós cobrirmos, estejamos nós com isso contentes. Versículo 8. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Aleluia. O versículo 9 vai dar uma batida nos assuntos financeiros aí agora. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Está vendo aí? É o que o homem procura hoje. O coração humano, ele é mau.
No tempo de Noé era a mesma coisa. Mas pregou. Deus desmoronou o mundo com água, terminou com tudo. Por quê? O coração da humanidade não quer a palavra de Deus, não quer se humilhar, quer se organizar. Quer se organizar, começa bonitinho, 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 de repente se organizam, se enriquecem, porque o amor do dinheiro, veja isso aqui no versículo 10, o amor do dinheiro, sem esse dinheiro nós não vira, tem que comprar, tem que trabalhar, mas Paulo disse, quem não trabalha, que não coma. Aleluia. O amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí está o problema hoje. Se esqueceram dos pobres. Falei no outro dia sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se esqueceram das viúvas, dos órfãos. Os homens começam bonito, muito bem, mas quando você vê, se organizam, porque se enriquecem, ficam orgulhosos, enquanto que os membros, nós, o povo que sofre a consequência para entregar os dízimos e as ofertas, porque amam, que crer que é dessa forma. Mas, o que tem acontecido? Você já viu algum mestre antigo, desse que eu conheço aí, de igrejas pobres? Você já viu? Hein? Eu conheci algumas coisas ainda nos anos 60, quando começamos a ler as Escrituras. Igreja era pobres, Assembleia de Deus, o povo pregava, igrejinhas de chão, certo? Quando a Ving Dannerberg começaram aqui no Brasil, era um Pentecoste muito bonito, o povo falava a língua, tinha dons. Isso aqui, a gente leu as histórias e conheceu alguma coisa. Mas veja onde é que estão os nossos preciosos hoje. Boas pessoas. Todos os lugares onde tem igreja são pessoas boas. Não tenho nada contra o pastor, ninguém, nem padre, nem ninguém. Mas Deus está zangado com isto, com a falsidade, porque negam a palavra de Deus e a verdade por causa de dinheiro, por amor do dinheiro, que é a raiz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E por esta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas no verso 11, Deus diz, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor e a paciência e a mansidão. Aleluia! É a Bíblia que fala. Então, não fiquem nos xingando de desigrejeiros, companheiro. Nem faça isso. Tenha coragem. Você acha que eu estou errado? Vem aqui, ó. É a mesma coisa, desafiava e o desafio. Os branistas, que dizem que o William Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10 e 7, não é.
A Bíblia diz que não é. Eles ficam teimando com doutrina de homem. É a mesma coisa. Agora você segue essa nova aliança com coisas da lei, né? Mosaica. Eu não vou dizer assim o que é tanto da lei, mas de onde é que sai dinheiro hoje, meu amigo e irmão? O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, nós estamos no tempo de santificar nossa vida e nossa casa. Noé foi salvo a sua família, no meio de incrédulos, de ímpios. Você sabe o que Noé passou? Só Deus sabe o que aquele homem passou, dizendo que ia chover, tanta bonança. Prepare-te uma arca. Quem que veio com Noé? Ele, a família e os bichos que Deus enviou ali de casal, de cada coisa, porque era plano de Deus para continuar aqui nesse mundo, certo? Então, meu irmão, nós estamos nesse tempo. É uma loucura? É loucura. Paulo diz que salva os que crêem pela loucura da pregação. É Cristo, 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 sim. Tudo, desde Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Só que essa nova aliança, nós temos que deixar as coisas da lei. As coisas da lei, veja aí. Se você continuar com as coisas da lei, são coisas que estão acontecendo. São orgias, são coisas que, segundo a Bíblia Sagrada, acontece, sempre aconteceu. Continuávamos nessa vida, nesse ritmo carnal. Se Cristo nos libertou pelo seu sangue, estamos libertos. Santificai a vida e lutai. Agora eu vou largar de congregar, porque agora eu vou me desviar, fazer isso. Não. Melhor ainda eu estou. Porque se hoje nós temos que se unir a uma igreja, a um batismo ali, essas coisas assim, você tem que contribuir ali, você fica preso com aquelas pessoas, com aqueles mestres. Temos que nascer de novo, sim, mas não vamos ficar presos mais com ninguém. Vamos ficar com Cristo e sua palavra e o amor divino. Então, meus irmãos, é um conselho, mais uma vez, que eu dou a todos. Não adianta me mandar recado. Não adianta ficar aí dando recadinho, maldizendo. Perto, vocês são uma coisa, longe é outra. Por que o sistema branista, esses homens de lá, grandes pregadores, não aceitam a verdade? Porque estão olhando nesse assunto aqui. Eles estão olhando nesse assunto financeiro, certo? Então, temos que olhar para a palavra de Deus. E a hora que nós estamos vivendo é uma hora muito tremenda mesmo. Tremendamente. Temos que lutar por isso. Deus não perdoou os anjos que pecaram, segundo São Pedro 2, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé
o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Aí está, meu irmão. É multidão, é igrejeiro, tá aqui, ó. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou sobre a visão das cidades de Sodoma e Gomorra, a cinza, tirando Ló e sua família também dali. Aleluia. Então Deus quer que nós santifique nossa própria casa, nossa família. Aleluia. Recebendo esse povo mestres injustos. São Pedro 2, versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Começam assim. Vamos comer, vamos dizimar, vamos se esquecer dos pobres, se esquecer das viúvas. A primeira igreja de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, Deus levantou diáconos para esse assunto. E veja hoje como é que está a coisa. Não pode deixar mesmo. Certo? Aí está o problema. Cotidianos, deleites, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. É duro? É duro para os falsos mestres. Nós temos que ficar com o que é original das Escrituras, meus irmãos. Não temas. É uma loucura? É. Que loucura para o mundo antediluviano ter um velho chamado Noé, dizendo que Deus falou com ele para fazer a arca, porque o mundo ia ser terminado com água. Quer dizer, a vida de tudo que estava em terra seca morreria. Olha, isso é tremendo. E uma hora dessa, esta terra pega fogo, hein? Noé foi o que Jesus disse lá em São Mateus 24, 36, se não me foge da memória, o dia e a hora, ninguém sabe o dia da sua vinda. Mas como foi nos dias de Noé, assim será a sua vinda. Nos dias anteriores, comigo, casado, estava sem casamento, vamos festar. Os igrejeiros, Bíblia. Com a Bíblia nós temos que vencer, mas só que o inimigo lá no deserto, Satanás, veio com Jesus para debater Jesus com a Bíblia também. Mas Jesus não saiu da Bíblia. Aleluia. Está escrito. Então, comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, e Noé foi o que Jesus disse. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Deus que faz nos alcançar o nosso arrebatamento com Deus. Então está na hora de voltar o anjo do Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, sai dessas coisas. São rituais que devido estar agradando a Deus, está crucificando a Cristo de novo.
São rituais. Vamos ficar com o que está escrito. A Bíblia diz em Hebreus também, uma só obração, o sangue de Jesus Cristo, esse sim tira pecado. Não é rituais de gritos e de festas, porque não há unidade do Espírito até agora. Esses 5 ministérios que está na Bíblia foi levantado para unir o povo, para trazer o povo à unidade, que dele que está a unidade. Todo esse tempo de crente que eu já vi é briga, é intriga. As igrejas brigando. Uma é Macalão, a outra é a igreja da missão, a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja. E briga daqui, sai dali. Mané de Melo sai daqui, faz a outra igreja ali. É que nós vimos. Por que isso? Não há amor, não há esta bênção para nós estarmos juntos na unidade do Espírito. Evangelho de Cristo, obreiro de Deus, tem que trazer o povo à unidade da palavra de Cristo. E não está interesseiro nas coisas do povo. Em nome de nosso Salvador Jesus, eu peço, abre os olhos de nós, Senhor, cada dia. Cada dia, se diz, esse aqui está louco, porque agora está na casa, mas então vamos ver se Noé era um igrejeiro, mas foi salvo a família, porque Deus disse você, para você eu tenho um sinal, eu estabeleço um concerto. Faz a arca e anuncia. E Deus, quando fala, cumpre. No nome de Jesus, te peço esta bênção sobre todos que me ouvem. Amém e amém. Glória a Deus.